pessoal, sejam bem-vindos ao Podcred, o podcast da Cred Citrus. Eu sou Gláucia Perry Santos, membro do Conselho de Administração da Cred Citrus, e o nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa inspiradora. E garanto para vocês que é gente como a gente, porque eu já tive a oportunidade de bater um papo com ela aqui, ó, e adorei, tenho certeza que vocês também vão gostar. É tão bom conversar com pessoas que trazem em suas trajetórias de vida histórias que servem como inspiração. E a nossa convidada, a Valéria Ivers Gachet, é uma dessas pessoas. Além disso, hoje ela é parte da engrenagem que move esse país e o mundo que é o agronegócio. Hoje Valéria mantém o Grupo Gachet, o qual é composto por várias propriedades da família, onde seu principal cultivo é a laranja. Porém, além da laranja, eles diversificaram ao longo do tempo, trazendo também soja, sorgo, milho, mandioca, abacate e piscicultura. Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por você estar aqui compartilhando a sua história com a gente. Gratidão. Uma excelente tarde, Gláucia. Eu que agradeço o convite da Cred Citrus para participar do Podcred. Espero poder estar compartilhando e somando a minha história e agregando valor a alguma coisa à vida de outras pessoas aí também. Com certeza, Valéria. O Podcred é um meio de comunicação novo, né? Nós estamos hoje no 3º episódio. E nos primeiros episódios, tanto no primeiro quanto no segundo, nós falamos muito, né, do protagonismo dos nossos associados. Na verdade, essa é a intenção mesmo, né, deste projeto, é levar para as pessoas um pouco sobre as histórias dos nossos associados. Então, assim, nós tivemos aí histórias marcantes, muitas memórias afetivas envolvidas, muitos desafios. Então, assim, pelo que eu li aqui da sua história, pelo que eu conversei com você, essa sua história, ela vem realmente muito ao encontro de tudo isso que a gente tem buscado para levar para os nossos associados. Então, eu me recuso a ler a sua história, porque ela é uma história fantástica, maravilhosa, mas acho que contada por você, realmente ela vai ter aí, né, um outro sabor. E aí, assim, uma pergunta que não quer calar, tá? Que eu já vou começar assim direto. O seu avô, né, lá em 1907, é isso, né? Sim. Já era, assim, uma pessoa que tinha uma visão diferenciada. E você sabe que nós falamos aqui agora há pouco, né, da questão de diversificação. Eu só quero abrir um parênteses, falar da Cred Citrus, que a Cred Citrus nasceu Cred Citrus. E que, com o decorrer do período, né, aí dos seus 41 anos, que nós completamos agora em setembro, hoje nós temos dentro da cooperativa, né, temos todas as culturas dentro da cooperativa. E isso realmente veio aí em função da perenidade do nosso negócio. Então, o seu avô lá em 1907 começou com ovos, né? E depois passou para laranja. E aí eu vi que tem uma questão aqui que ele começou na quaresma, não tinha ovo para vender. Como é que é? Conta aí pra gente. É verdade que a galinha não bota ovo na quaresma? Eu fiquei meio interessada nesse assunto. Conta pra gente, fazendo favor. Não, Gláucia, realmente, hoje, se a gente conta uma história dessa, ninguém acredita, né? Porque antigamente os ovos vinham de galinhas somente caipiras, de galinha criada no terreiro, né, de casa. Hoje a diferença está dentro das granjas, das grandes granjas que já são diferenciadas, alimentação, clima, então eu acho que tem um porquê disso. Mas eu desde criança sempre ouvi isso, também nunca tinha me aprofundado o porquê das galinhas na época da quaresma ficar sem botar. E essa história que eu sempre ouvi falar da minha família. Meu avô era galinheiro, frangueiro, eu era como se diz o nome, mas tem outro nome. Mascate? Mascate, né? Ele passava nos sítios, ele comprava os ovos, né? Vendia algumas coisas, porque muitas coisas as pessoas tinham, né? Mais açúcar, algumas coisas ele vendia e ele pegava ovos e em vez de ovos as pessoas começaram a colocar laranjas, porque a gente não tinha embalagem apropriada como a gente tem hoje, os ovos colocados hoje em papel, né? E eles embrulhavam em pedaços de jornal, em pedaços de folha de revista. E eles acabavam colocando laranja no lugar dos ovos. E isso foi crescendo, que ele chegava à noite, ele ia desembrulhar, porque ele
Ele só contava o volume ali, né? Pagava a pessoa ou pagava depois, não sei como que era esse pagamento. Mas ele começou a chegar laranja. Numa época começou a chegar laranja ao invés dos ovos. E ele vendia para o senhor Moura Bianchi, que ele fazia essa ponte entre Limeira, né? E até São Paulo, que era no Mercadão de São Paulo. E começou a crescer esse movimento, porque ele chegava à noite, ele fazia a seleção dos ovos, ele limpava, ele embalava melhor, de uma outra maneira, para poder ser levado, transportado até a ferrovia que dava até rumo a São Paulo. E ele também usava o meio de transporte era carroça de 2 rodas, puxado por burro. Então ele não tinha carro, era carroça, né? E ele fazia tanto para buscar nos sítios vizinhos, quanto para levar até a ferrovia de Limeira. Isso foi acontecendo várias vezes. Ele desembrulhando achando ser ovos e ser laranja, e foi vendo até que chegou um dia ele viu que isso era uma questão que estava sendo viável, porque o senhor Moura Bianchi falou: o senhor não tem mais laranja para trazer para a gente, porque a procura está aumentando. A oportunidade de negócio. A oportunidade, mesmo, sim. E daí começou gente, eu não sei quem está colocando, ele fez meio de, né, acho que de tonto, que eu entendo, né, que eu ouvi dizer, porque eu estou trazendo uma história de muito e muito antes de eu nascer, né. Ele viu essa oportunidade, ele falou: quem tiver laranja no quintal, eu quero comprar a laranja de vocês. Então começaram a trazer os ovos e as laranjas. Começou a aumentar o consumo. Valéria, até então ele não tinha propriedade rural? Não, tinha. Ele já tinha. Tá. Ele tinha uma propriedade em Limeira mesmo, chamava Sítio Mandiocal. E ali ele tinha também alguns pés de laranja, limão, que ele também tinha na sua propriedade, tinha suas galinhas. E daí esse Moura Bianchi, como viu esse interesse da laranja, pediu para ele aumentar, ele conseguiu comprar mais. Ele teve contato com pessoas que vieram falar até ele que tinha a questão de aumentar o volume. E daí um senhor que sabia fazer enxertia de laranja, usando porta-enxerto, né? No caso, limão cravo ou citromelo, não sei o que foi usado naquela época. E ele veio de São Paulo, junto com o seu Moura Bianchi, a ensinar meu avô a fazer as primeiras enxertias. Ele enxertou um tanto de pés de laranja e ele, depois de um tempo, ele já teve 700 pés de laranja baiana, que começou a ser levado para até a ferrovia da mesma maneira para São Paulo e lá ser revendido. E daí começou a questão da família Ivers, né? Que era o seu Jorge Carlos Ivers, que era o nome do meu avô. Então, o seu Jorge Carlos Ivers, com contato com o seu Moura Bianchi, que deu essa brecha de entrar laranja lá dentro, com esse outro senhor que eu não recordo o nome agora. Eles vieram até Limeira, ensinaram a meu avô a enxertar para a laranja ser mais rápido a produção. E ele enxertou as baianas, e com as baianas começaram a ser produzido em um pouco maior escala, né, do que só a laranja de quintal, 1, 2 pés de laranja, foi 700 pés. Ele foi o pioneiro dentro de Limeira, que foi o berço da citricultura. Teve pessoas de maiores, mais prósperas, mais poder aquisitivo, conseguiram plantar mais, porque daí vieram bancários, pessoas de fora, da Europa, da Alemanha, que vieram para conhecer também. Então deram uma força. Por isso que Limeira também era o berço da citricultura, né? Então o seu avô teve uma contribuição muito grande. Muito grande. Dentro dessa questão. Do berço da citricultura, sim. Que hoje, infelizmente, Limeira não é nem o berço, nem a cidade da laranja mais, né? Perdeu devido às doenças que as laranjas têm enfrentado. Mas, assim, com ele começou a ter a produção, foi aumentando. Daí ele comprou um outro sítio, o sítio Pinhal, que é ali no centro rural do Pinhal. Depois do Pinhal, ele comprou um outro sítio chamado Laranja Azeda, e ele foi só com os citros aumentando. Ele começou com a baiana, da baiana ele começou com a cravo, que é a laranja de casca mole, acho que vocês conhecem, é uma tangerina. Depois ele também fez a lima Serra d'Água, que é uma outra variedade de lima, que é de uma laranja doce. Então ele foi diversificando com outras variedades de laranja, que hoje a gente tem diversas variedades. O IAC de Limeira ainda Limeira não, hoje pertence já a Cordeirópolis, tem a sede que é o Silvio Moreira, que é um centro especializado no cultivo e propagar outras variedades de laranja sem semente, variedades menos propensas a doenças, né? Então, no decorrer do tempo, foi tendo que ter
mas ajuda de pessoas de fora mesmo, né? Mas meu avô, com aquelas pequenas 700 mudas ali, plantas, ele conseguiu ajudar muita gente também a crescer nesse meio da citricultura. Gente, que fantástico, né? Há mais de 100 anos atrás, uma pessoa, né, um senhor, no caso o seu avô, que tinha já um espírito empreendedor, viu oportunidades de negócios em passar, e aí a gente vê também a questão, você foi falando, eu fui pensando na questão do cooperativismo também, né? Ele passava, pegava, levava, negociava um preço melhor e trazia para todo mundo. Então, assim, até uma próxima pergunta que eu tenho depois para te fazer, desde quando você é cooperada a Credicidos, como você conheceu a Credicidos, como a Credicidos entrou na sua família, né? E eu percebi também, no nosso bate-papo, que o cooperativismo, ele tá intrínseco aí nas suas veias, né? Sim. Que você também faz parte de uma outra cooperativa que nós vamos falar a seguir também. Você falando, eu comecei realmente a imaginar o seu avô, um empreendedor cooperativista e que conseguiu, né, movimentar tudo isso, fazer toda a diferença na citricultura desde então, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre como que isso tudo, a lembrança que você tem do seu avô, de como ele era, de como ele trabalhava na sua infância, qual a memória afetiva que você tem em relação a tudo isso? Olha, na realidade começou com o meu bisavô, que eu não conheci, infelizmente, seu Jorge Carlos Ivers, pois a sucessão vem acontecendo, vem dividindo os filhos, né? Cada um vai para um lado. Na realidade, seu Jorge Carlos Ivers veio a falecer, dividiu-se as terras dele. Meu avô e mais um irmão ficou só na citricultura, mas esse hoje não mais, mas meu avô continuou. Arthur João Ivers, meu avô chamava. Falecido também, ele nasceu em 1908, um ano depois de meu bisavô começar, né? Só que meu avô também, desde pequeno, já começou na lida diária, né? Porque ali sempre foi familiar. A mulher, junto com meu avô, minha avó, que era minha bisavó, a Joana Augusta Ivers, né? Ela ajudava na divisão. Eles tinham também as tabuinhas de dividir os tamanhos de laranja, que hoje existem máquinas que fazem isso perfeitamente. Algumas coisas somente o olho humano vê, até as máquinas já fazem esse serviço que a gente cada dia diminuindo a mão de obra, né? Cada dia mais escassa. Eu cresci mais ouvindo isso do meu avô, o João Ivers, meu avô, pai da minha mãe. Era uma pessoa que tinha um coração realmente que era uma laranja, né? Falo que hoje eu estou até com a camiseta, né, de laranja. O verde, que eu amo verde, né, também, e o coração, que eu falo que o coração nosso, ele é da citricultura, nos nossos sangues corre o sangue laranja, então é uma emoção até falar disso para mim, porque isso daqui sempre foi contado com muito carinho, com algo muito especial. Por isso que eu até falei, se você perguntou do coração, por que o coração? O coração realmente é uma questão de amor, de carinho. E o amor que a gente cuidou das laranjas e cuida das laranjas até hoje, com tantas doenças, com tantas coisas ruins que têm acontecido no meio do agro aí, né? Intempéries do tempo, falta de água, né? Mas a gente não tem desistido. A laranja tem sido o nosso principal negócio. Até você perguntou da questão de como a gente entrou na Credicitrus, ser associado à Credicitrus. A Credicitrus, meu avô foi associado, né? Eu não sei falar para você qual era o número da conta, em que ano ele começou, mas eu digo que foi no começo. Em Limeira, quando era dentro da Coopercitrus ainda. Tinha uma sala que era feito banco lá dentro. Meu avô se cooperou lá dentro, onde também meus tios, aí já existia também a parte que era do meu avô, e meus tios também fizeram, que eram os irmãos da minha mãe. São 5 irmãos, o Valdomiro, o Vivaldo, a Darcy, o Irineu e minha mãe. Minha mãe é a caçula dos 5, são 5 irmãos. Hoje, somente 2, né, devido também à cisão da família. Hoje é meu tio Vivaldo, também é citricultor, também na área de Aguaí, também tem a família também com a maior parte nos citros. E eu com a família, que daí surgiu a família do Grupo Gaché, porque o Gaché é a família do meu pai, né? Meu pai, desde de moleque, ele começou, né, com seus... Pequenininho, ele ainda cuidava de café, ele tinha um pouco de café
Daí logo já começou a produção de mudas de laranja para vender. Ainda era a céu aberto, não era dentro de estufas, né? Hoje tem que ser tudo dentro de estufa, cheia de um monte de cuidados para você ter uma muda de qualidade, porque a doença pode vir já de dentro da estufa. E a Credicitrus, voltando a essa parte da Credicitrus, meu avô, meus tios, eles entraram de sócio já quando já abriu o banco, e praticamente quase que todo o dinheiro era movimentado dentro da cooperativa. A gente viu que essa questão de ser cooperados, até inclusive dentro da onde a gente morava, que é o centro rural, existia uma cooperativa. Tá. É cooperativa do Pinhal. Então ali também eles se juntavam as pessoas ali para comprarem também, comprar insumos defensivos, adubos. Então existia também uma cooperativa dentro do centro rural. E eu lembro disso ainda. Eu era criança e tinha o centro rural, que era a parte esportes, centro rural, parte de social. Tinha eventos para jovens, eventos para pessoas de idade, tinha diversos eventos e tinha a parte da cooperativa. Então eram 3 partes. E a escola também, que a escola era primordial na roça, porque o êxodo rural, na época da minha mãe, ela fala que foi muito grande. Quando minha mãe tem 75 anos, né? Então para as pessoas estudarem, tinha que ir embora para a cidade. Era muito longe, até chão de terra, estrada de terra, ruim, né? Então as pessoas iam embora para a cidade para estudar os filhos. Então a escola foi, o governo na época ajudou o estado, né, a fazer o centro rural, que era esses vínculos aí. Mas a cooperativa foi formada somente pelos agricultores ali vizinhos. Eu só vou te interromper um minutinho, porque pelo que eu li na sua história aqui, você é formada em nutrição, é isso? Sim, eu fiz nutrição, né? Eu estudei na escola do Centro Rural, era escola isolada, um lado era primeiro e segundo ano, pro outro lado era terceiro e quarto ano. Eu já não peguei essa fase de 4 salas ser no mesmo local, mas eu ainda peguei de um lado ser primeiro e um lado ser o segundo, né? Mas eu tive pré-escola, tinha pré-escola já. E no primeiro ano eu estudei meio ano com o segundo ano junto. Era a mesma professora, ela dava aula para o primeiro e para o segundo ano. Era uma escola rural, poucos alunos, e para não ter duas, acho que por questão de custo, né, eles faziam dessa maneira. Estudei nessa escola, hoje chamada Dorival Dudan, mas antes era uma escola isolada do bairro do Pinhal, foi mudando de nome várias vezes, e eu sempre morei no centro rural, até meus 30 anos de idade. Depois mudei para a cidade de Limeira, quando foi feito a divisão entre os irmãos da minha mãe, e meus pais foram morar em Aguaí, e a gente dividiu a herança, né? No caso, as coisas, meu avô já tinha falecido, minha avó ainda era viva, e minha mãe e meu pai foram cuidar das partes que ficaram para eles, e meus tios, cada um com os seus, né? Eu continuei trabalhando no meu negócio, que era a nutrição. Trabalhei por 21 anos na parte de nutrição. Isso abriu muito minha cabeça com a questão de ser CLT, também trabalhar para alguém. Então isso me deu um norte para hoje eu ter o meu próprio negócio, né? A gente saber um pouco das leis ou saber como se sentir sendo o colaborador e hoje eu estar na frente de uma empresa, né? Então isso eu acho que me ajudou a ter esse conhecimento. Então durante 20 anos você trabalhou numa profissão totalmente fora da agricultura, totalmente fora daquilo que a sua família fazia. Sim. E hoje você está à frente do negócio. Então, eu estive à frente com muita dor, eu vou falar bem assim. Eu entrei realmente no negócio da família, nunca deixei. Eu tive meu filho menor, o Henrico, né? Eu tenho 2 filhos, o Pietro, de 18, que é o que trabalha com a gente na família, no afinco, afinco ali na operação. Hoje eles estão até começando o início do plantio de soja, e ele tem o coração naquilo. Ele dorme e acorda pensando no que vai ser feito. É uma pessoa que ele fala, mãe, não deixa... Ele já nasceu para sucessão, Já nasceu, né? para sucessão, sim. E na questão eu perdi meu irmão. E na perda do meu irmão, meu pai me chamou para trabalhar junto com eles. Eu gostava muito do que eu fazia dentro da nutrição. Sempre fui
crescendo junto com eles, eu na cozinha industrial, chamava Nutris a empresa, até falo o nome, né, da empresa. Com muito coisa, eu saí por uma força maior. Infelizmente, a gente perdeu meu irmão em poucos dias, mas ele veio a falecer. E eu comecei a trabalhar, a entender um pouco mais, porque eu nunca deixei. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não sabia no meio que eu tinha que fazer tudo ali, porque são algumas coisas que a gente tem que fazer ali, a questão com fundecitos, o que vinha, cada hora vinha gente, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. E eu falo que as pessoas, que eu falo que o cooperativismo ajuda, mas não foi a cooperativa, mas os agricultores se ajudam. Todos, no fim, todo mundo se ajuda. O agricultor, Valéria, você sabe que você precisa fazer isso agora em julho? Você sabe que você tem vaca, você precisa fazer isso? Porque a família, na hora que perde um ente querido, fica perdido. Então, eu tive a ajuda de muitas pessoas. Isso a gente tem que falar assim, tem muitas pessoas ainda de coração bom, ainda, né? Onde que muitos ruins, mas muitas pessoas boas. Mas tem muita gente boa ainda. Tem muita gente boa. E que vieram ao meu encontro e me ajudaram também. E eu comecei, né, na empresa eles nem queriam que eu saísse da empresa de refeições coletivas, mas eu não achei justo e não acho justo eu não dar meu 100%, nem para uma nem para outra. Exatamente. Questão ética, questão de responsabilidade. Eu acho que quando a gente está numa empresa, a gente tem que dar o 100%. Às vezes dá o 101%. Porque às vezes o 100 não é o suficiente. Eu acho que se a gente não está contente, sai fora. Eu sempre fui dessa, quando eu não estava contente numa empresa, uma vez eu pedi a conta e saí fora, porque a gente tem que estar 100% dentro dela. Fazer de coração. Eu falei em uma das nossas edições anteriores sobre as nossas versões, né? Que a gente tem que ser a nossa melhor versão, independente de onde nós... Melhor versão a cada 1% melhor a cada dia, né? Exatamente. E dado que você tinha uma situação familiar, né? Eu acredito que tenha sido, assim, um grande desafio deixar, mas que o lado afetivo falou mais alto. Sim. Né? O lado afetivo falou bem mais alto por conta de ser meu irmão, meu único irmão. Isso que eu ia te perguntar. Vocês eram em dois? Dois, era ele. E ele era o braço direito do seu pai? Sim, era ele. Com a perda do meu irmão, eu entrei nos negócios da família, então como braço direito realmente do meu pai. E assim, aprendendo a cada momento, né? A primeira questão foi ir até a Credicitos mudar algumas questões, por questões burocráticas, né? Recebimentos e tudo mais. A nossa venda na época também já era quase 50% fábrica de suco, no caso, né? Citrossuco, e 50% mercado. Ainda valores de fruta muito baixo, praticamente pagando custo, sobrando muito pouco para a gente, mas sempre trabalhando ali bem, nunca devendo para ninguém, trabalhando no capital próprio, e sempre como meu pai fala, vamos andar conforme nossas pernas, nunca dar um passo maior do que a gente pode. E assim a gente foi trabalhando. Ô Valéria, é uma pergunta que, primeiro, né, eu queria saber qual foi o maior desafio que você encontrou, né, em assumir essa questão da sucessão, primeira. Segunda, eu fico imaginando, você tem o seu pai, que é de uma geração, você que é de outra geração, e o seu filho está com você hoje, né? Ele tem 18 anos, é 18 isso, anos, né? Como que é lidar com essas duas gerações? E, na verdade, meio que você está ali no meio, né, dessa situação. Então, conta pra gente um pouquinho, né? Qual que foi, assim, o maior desafio que você enfrentou? E eu acho que tem até a questão também, eu não sei se você passou por isso. No nosso primeiro podcast, nós conversamos com a Luciana Dalmagro e ela trouxe pra gente um pouco da questão do ser mulher, né, dentro dos negócios da família. Então, eu não sei se você enfrentou esse tipo de desafio, mas nesse contexto todo, dado, né, aí essa questão triste, né, de uma perda de um ente querido, do único irmão, você já ter que superar tudo isso, dar suporte para sua família de tudo isso. Quais desafios mais você encontrou? Ou você acha que foi assim, que as coisas foram acontecendo naturalmente? Você se lembra de algum fato, algum episódio que te marcou demais e que você pensou até em, de repente, profissionalizar a gestão da família? Não, nunca. Nunca. Eu coloquei na minha cabeça, eu posso.
Por que não? Tem outras mulheres que já estão à frente. Por que eu não posso? Eu falei, Deus acima de tudo. Com né? certeza. A gente pediu muito para Deus, para o meu irmão, para ele sobreviver, mas infelizmente ele foi. Eu tinha que tomar as rédeas. Agora você comentou da questão do desafio, né? Eu estou no desafio, porque assim, a gente veio vindo, é claro que eu fui tendo ajuda. Meu pai, na época que aconteceu a cisão, meu pai trabalhava muito com a soja. E eu falo que nesse tempo ele perdeu, porque a laranja, a questão de operação, a questão de manejo dela mudou muito. O que antes ele falava que fazia 10 pulverizações, hoje a gente faz pulverizações a cada semana por bordadura e faz isso, e está mudando, cada dia muda uma coisa, né? Meu pai veio mais da parte da soja, lá do conhecimento de Goiás e Catalão, a gente tem uma propriedade que hoje lá é arrendada, que eu até ainda não coloquei como ainda é um projeto futuro. Meu filho tirou carta agora, então assim era uma coisa que não me seguro. Meu filho sempre se vira muito bem, meus filhos, né, se viraram muito bem. Eu me separei, né, e eu tive esse enfrentamento de mais um desafio de ser mãe e pai ao mesmo tempo, né. Mas meus filhos sempre muito cabeça aberta, sempre me ajudando, dando força. E o Pietro sempre foi no meu braço direito ali e para o meu pai também. E, inclusive, ele é muito parecido com o meu irmão. Eu acho que Deus tirou um, mas colocou um que meu pai trata ele como se fosse filho. E o Pietro está naquela geração de quer ir para frente, correr para frente. E meu pai, ele quer ir, mas ao mesmo tempo segurando. E eu nesse meio, né? Eu seguro um que está querendo correr e o outro que está vindo aqui. Meu pai e minha mãe, tem que puxar. Tem que puxar. Então, assim, eu estou no meio termo. Eu tenho horas que eu tenho que empurrar, mas tem hora que eu tenho que puxar de volta, né? E segurando ali. Mas, assim, o apoio do meu pai e da minha mãe foi primordial, porque pai e mãe não tenho o que falar, né? São os que querem o melhor, o bem da gente, né? O melhor de tudo pra gente, pros netos, pra mim como filha. Meu pai sempre pensando nos netos que ficou, né? Que o pai se foi. Irmão, né? Deixou minha cunhada e meus sobrinhos, sempre pensando muito nos netos que ficaram órfãos ali de pai. E a gente nunca deixou eles, né? Até hoje, a gente tá sempre junto ali. Mas quem realmente toma a frente dos negócios sou eu, né? Junto com meu pai. Claro que quando é coisa muito grande, eu sempre converso com ele, mas no decorrer do dia a dia é eu e meu filho mesmo. Então ele é mais a parte operacional e eu na parte administrativa. Mas assim, sendo mulher, sempre as pessoas, o sexo frágil, né? A mulher não vai aguentar. A gente ouve muito disso, eles não vão conseguir, imagina, você acha que eles vão conseguir mais alguma coisa? Vão parar, vão estagnar nisso. E pelo contrário, a gente com a morte do meu irmão, separação, Covid, né, pandemia, toda essa coisa que a gente viveu dos últimos 8 anos aí, a gente cresceu. A gente foi melhorando, aprimorando, crescendo a questão tanto predial, questão melhorando pomares, reformando talhões, compramos outro sítio, que inclusive demos o nome de Esperança, porque quando muitos achavam que a gente naquele meio, né, que estava todo mundo no caos do mundo inteiro, da pandemia, nós compramos um sítio. E meu pai não queria comprar, meu pai naquele que eu falo nos segurando, né? Meu pai, por que não? Vamos comprar, a gente tem condição de comprar, vamos comprar. Ai, Valéria, mas não dá. Falei, pai, vamos comprar. E eu falo que foi Deus, eu falo, tudo é providência divina e tudo é Deus, né? Tudo Deus na frente. E a gente comprou esse sítio, a gente passou a escritura em dezembro do ano, já estava tendo a pandemia na China, lá na Ásia, para aquele lado, mas aqui ainda não tinha chegado, veio chegar meio que no carnaval. Exatamente, final de fevereiro. Foi mais ou menos essa época. E a gente já estava com o sítio comprado. Passamos a escritura em dezembro, janeiro já começamos a mexer, final de dezembro, janeiro começamos a mexer, só que janeiro muita chuva, tinha um lugar que a gente tinha que fazer uma passagem, que não tinha uma passagem correta. Fomos lá, investindo, colocando, eu falo que nós estamos colhendo os frutos disso hoje.
Esse ano que a gente vem colhendo a os semente, frutos. né? Você está plantando A gente plantou lá atrás, né? E a gente vem colhendo hoje, né? Mas esse sítio fez com que eu me empoderasse também. Porque meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe foram internados com Covid. Minha mãe ficou mais de 30 dias dentro de uma UTI, foi traqueostomizada, quase que foi. Meu pai ficou internado também mais de 18 dias. Eu não podia vê-los, né? Era aquela questão que a gente só sabia as notificações por telefone, pelos médicos, na hora que eles podiam ligar, porque era uma loucura. E eu falo que foi Deus também que colocou também nesse momento que aconteceu essa pandemia, antes do meu pai ficar doente, todo mundo ficou fechado. Eu tenho dó de quem morava em São Paulo, em área urbana, que teve que ficar fechado lojas, né? E a gente ali não, a gente estava trabalhando, né? Porque era ao ar livre, todo o tempo todo. Então a gente aprendeu e reaprendeu. Aprendeu que no contato a gente tinha que ser longe, conversar um pouco mais de longe, parar de dar os abraços, os beijinhos, como era o costume, né? E que eu falo que hoje, cada dia, as pessoas mais frias, acho que por conta disso ficou mais frio ainda, né? Mas a gente continua dando andamento aí, fizemos casa, barracão, fizemos tanques, até onde temos a parte dos peixes também hoje, e viemos só crescendo. E isso veio a calhar que eu falo assim, que a mulher tem, sim, independente de ser mãe, de ser filha, de ser esposa, a mulher tem o seu poder. A mulher não é frágil, não é o sexo frágil, não. Ela é forte, muito mais forte, às vezes até que o homem. Porque a mulher aguenta mais pancada, eu acho. Com certeza. A mulher, ela... Vou defender aqui a nossa classe. A mulher, ela trabalha em várias linhas, né? Uhum. Então, assim, eu venho crescendo. Fui convidada e estou participando também, né, do conselho administrativo de uma cooperativa também. Era uma outra pergunta que eu ia te fazer. E isso para mim também veio a mostrar que eu sou uma pessoa empoderada, que as pessoas enxergam isso em mim também. Então é uma questão que às vezes a gente se acha um patinho pequenininho, né, que de repente, né? numa pocinha d'água, e a gente está num lago, num mar gigante. E a gente é uma mulherona, um mulherão. Um mulherão, né? E outra coisa, você imagina o exemplo que você é para as pessoas, entendeu? Então eu vejo realmente essa questão do empoderamento feminino algo que vem fazendo muita diferença. Sim. Porque realmente a mulher de hoje é muito diferente, né, da que nós víamos atrás, que a mulher sabe edifica a sua casa. E não quer dizer que ela tem que ser submissa ao homem ali, né, no pé da letra. Não, ela tem que andar junto, né? Sim. E quando você caminha junto do lado, né, por exemplo, você caminhando do lado do seu pai e agora do lado do seu filho, eu até anotei aqui que, pegando um pouquinho de alguns pontos que você disse, quando você fala da sucessão, né, quando você se apresentou falando, eu vim com uma camiseta de laranja, e coloquei o meu coração no peito. Então quer dizer que o coração, ele é o maior órgão do nosso corpo. A gente não vive sem o coração. Assim como a sua família não vive sem a laranja. Então, o amor que o seu pai conseguiu passar para você e que você está conseguindo passar para os seus filhos, eu vejo que, às vezes, nós dentro da cooperativa, né, hoje nós temos aí 41 anos, o pessoal que iniciou a cooperativa, hoje já está todo mundo mais velho, tem a sucessão. Então, assim, eu vejo em você e na sua família a questão de sucessão, algo que foi passado, trabalhado de uma maneira muito carinhosa, realmente, da importância que aquilo tem para a vida de vocês. E as mulheres, porque as mulheres sempre vieram junto. Eu vou falar que realmente começou também da família da minha mãe. A minha mãe teve uma força muito grande. Quando comprou, eu falei um pouco que a gente tem uma propriedade em Catalão, Goiás. Na época que a gente comprou lá, eles foram desbravar lá, era cerrado onde que foi aberto os campos para plantar. E minha mãe era aquela uma que
que fazia as coisas por detrás dos bastidores para as coisas estarem acontecendo lá. A gente não tinha luz elétrica, a gente não tinha, não tinha banheiro, não tinha nada. Era tomar banho na pinguela. Eu adorava ir para lá, porque não tinha energia. A gente curtia esses momentos que hoje a gente fala para os nossos filhos, as pessoas, quando acabou a luz, deu esse apagão, esses dias que chove, dá uma escura, as crianças já ficam apavoradas. Mas lá a gente vivia, dormia em cima da caminhonete, meu pai e meu tio dormia dentro de uma casinha simples com beliches, né? E só uma talhazinha e uma lata de leite para eles beber, leite em pó para beber, para sair trabalhar, para começar o dia. Depois que funcionária fazia um cafezinho para eles tomarem. Mas assim, eu vivi essa questão também de ver o outro lado também, que a minha mãe e meu pai viveram lá atrás, só que em outro estado que não tinha estrutura ainda, né? Então eu tomei banho de pinguela, de canequinha, eu bebi água de pegar a melhor água de cima que estava mais limpa, porque não tinha até então a talha, ou estava ali no meio da roça, bebia ali mesmo. Então como que as coisas vão crescendo devagar e evoluindo. Então, assim, lá em Catalão foi para mim um marco da história de ver a força da mulher também, porque a minha avó era viva, minha mãe, elas tinham que fazer os porcos de lata, não sei se vocês conhecem isso, gente, mas eu cresci comendo isso. Era guardado não já na geladeira, não existia na gordura, freezer, era guardado na gordura. Então, eram aquelas latas de 20 litros guardado a carne de porco frita já, ou era comprado aquela sardinha salgada, era esse tipo de mistura que tinha. Ou senão, matar boi, era salgar a carne, né? Aqui não, aqui já em Limeira a gente tinha geladeira, isso já era diferente. Mas quando ia para lá era comer carne seca, era sardinha salgada, era sardinha em lata, era coisas assim que não precisava de refrigeração. Inclusive, isso foi um marco que hoje, até esses dias, eu fiz uma carne seca em casa que eu aprendi a fazer lá. E eu tenho saudade de ver o passado, né, que já foi. Gostaria que meus filhos sentiram isso, de beber água. Até tem um vídeo que até a gente estava comentando quando a gente comprou o Sítio Esperança, passava um córregozinho e a gente tinha que passar dentro dele, passava andando, mas se chovesse muito não passava. Só de quadriciclo passava de boa, mas eles pegavam água bebendo com a mão, assim, né, fazendo a cumbuca com a mão e bebendo a água, né. E eu fiz muito disso em Goiás, e lá em Goiás todo mundo fazia, porque não tinha água encanada, então era tudo muito bem simples mesmo. Ô Valéria, nós falamos do seu filho mais velho, o Pietro, né, que tem 18 anos, pelo que a gente conversou, depois da pandemia ele mora com você? Mora comigo, sim. E trabalha com você todos os dias, né? Ele vai e volta, se tiver que dormir, ele dorme. E o mais novo? Como que vê tudo isso? O mais novo, ele estuda de manhã ainda, né? Então, como a gente sai muito de manhãzinha, ele tá ainda dormindo, a gente sai, depois ele já levanta sozinho ali, se vira, troca de roupa. Mas ele já despertou o interesse em fazer parte dessa sucessão? Ou... Então, a princípio, ele tá meio indeciso. Ele primeiro quer, não quer, né? Fica naquela... Não sabe bem ainda o que quer da vida. É que entrou meio que na era dos podcasts aí também, dos como é que fala? Dos youtubers da vida, né? Uma época ele falava, eu queria ser youtuber. Hoje ele não fala mais isso, mas assim, eles ainda não definiu o que ele quer. O Pietro já fala que ele quer agronomia, mas tem hora que até fala assim, mãe, mas o conhecimento que ele tem agrônomo que vem ali na fazenda que não tem o conhecimento que ele tem. Na prática, né? Que a prática e a teoria é totalmente diferente, Exatamente. né? Então, ele tem muita prática. Isso com 18 anos, tem muitas pessoas que já vieram falar, você não quer trabalhar comigo? Porque ele tem muita prática e ele sabe conversar, ele sabe... falar com as pessoas, ele é um orgulho meu, os meus filhos são meus orgulhos. Ele puxou pra mãe, tá feito, né? Ô Valéria, nós somos do Conselho de Administração, eu tô falando nós porque hoje eu estou conselheira também, né? E nós sabemos o quanto uma cooperativa faz diferença para os seus associados. E para a comunidade onde ela está inserida. Sim. Você comentou, né, a respeito da Credit Citrus, quando você colocou da questão da sua família ter aberto a conta, né,
na Credit Citrus, se associar à Credit Citrus, porque na verdade nós não somos um banco, nós somos uma cooperativa de crédito, né? Nós somos instituição financeira, mas somos uma cooperativa de crédito. Nós percebemos, né? Por que é importante? Porque o recurso gerado na comunidade fica na própria comunidade, né? Então nós, nesse contexto muito simples, mas que é de fundamental importância para a economia local, a gente sabe então que ter essas cooperativas faz muita diferença para a comunidade. Então, nesse contexto todo, como que tem sido, né, a sua experiência no conselho? Então, foi uma... É uma cooperativa de Olambra, é isso? É, uma cooperativa de insumos Olambra. Veio o convite, né, para eu me candidatar, né, ao conselho e como mulher. Também convidando como mulher ser convidada para estar concorrendo à vaga de conselho, porque passa por uma votação toda, né? Tem uma chapa, tem né? Uma chapa e tudo mais. E passou por uma votação e eu fui a segunda mais votada. E assim, hoje a gente está tendo já tivemos encontros de mulheres, coisa que não existia lá na Insumos. Eu sou a primeira mulher a entrar no conselho administrativo. Tem mulheres do conselho daí fiscal, mas não do administrativo. E a gente já fez alguns encontros com o Velling, que é uma outra cooperativa, né? Só que o Velling é venda de flores, não tem nada a ver com a parte de venda de insumos. E quem é cooperado do Velling normalmente é cooperado do Insumos Olambra. Porque o Insumos vende defensivos, adubo, folhares, vende diversas ráfias, parte de embalagem para flores, vende um ramo de coisas que vai para tomate, flores, para eucalipto, café, moranguinho. Então, assim, a gente tem entrega, né? A gente fala que são bases, né? Munhoz, que é a parte de morango, tem Andradas, que tem muitas flores ali de corte, no caso, muitas rosas. Aguaí também é um centro que tem bastante os citros ali, que daí já também é um ponto de entrega, e são pontos de reuniões que a gente faz para entender o que é a demanda do associado, né? Às vezes o que há mais entregas, menos entregas, ou escalonar 2 vezes no mês. Então isso daqui é uma coisa que eles querem que a gente, o associado, eu também sou associado, claro, né? Uhum. Mas assim, o associado fale o que está sendo bom e o que está sendo ruim. E isso é uma coisa que está mudando bastante dentro do conceito. E o pessoal está gostando, está inserindo bem. E eu, como mulher, a gente fez a primeira, foi agora acho que junho ou julho, estou até meio perdida nas datas, foi tantas coisas que eu participei esses últimos tempos, mas a gente fez uma junção com o Velling, as mulheres do Velling, em conjunto com as mulheres do Insumos, que na realidade quem é do Velling também é do Insumos. Mas a gente teve um bate-papo, eu trouxe junto para mim, a gente fez um podcast, né? A gente conversou, tive um bate-papo com a Mariana Batista, que é uma citricultora lá de Iambupe, Bahia, e também fizeram um bate-papo entre as mulheres ali que produzem flores e plantas ornamentais. As mulheres, naquele dia, viram que a Insumos não é só homens, né? Que também existe o lado mulher, ainda mais agora comigo ali dentro do conselho administrativo. E as mulheres falaram que agora vão começar a participar mais dentro das AGOs, dentro das assembleias, porque muitas delas são associadas, mas não participam no dia a dia. E agora, vendo que tem uma mulher ali, que eu participo da coisa, elas falaram que vão participar. Então, assim, a próxima assembleia, agora dezembro, eu espero que elas estejam realmente participando, né, mais ativamente. Mais ativamente, porque a mulher tem um outro olhar. Então, assim, eu estou aprendendo muito, porque eu nunca tinha participado. Então, assim, é um desafio bastante grande, mas eu estou à procura de conhecimento para realmente ajudar ainda mais o cooperativismo, porque eu vejo que o cooperativismo a gente ganha. É uma troca de informações. Claro que assim, um pouco as flores, eles têm algumas coisas que eles são mais fechados. No citricultura a gente abre mais o que a gente pode usar. Ou se eu descobrir a cura do greening, eu vou tentar passar para todo mundo. Por quê? O greening é um insetinho que vai propagando e levando a doença afora, ao mundo afora aí, né? Agora, eles trabalham dentro de estufas, né? Então, cada um, se eles souber uma forma mágica de uma flor durar 1 ano,
viva ali de uma flor, né? Flor, eu falo uma flor mesmo, não somente um arbusto. Porque a flor normalmente dura aí de 30, 40 dias, que seja uma orquídea. Mais ou menos, é essa média. Agora, sim, se ele conseguisse fazer uma orquídea durar 1 ano, ele vai receber uma fórmula mágica. E outra, só que também ele não é tão bom, porque ele não vai ter o consumo da compra mais frequente. Mas eles são um pouco mais fechados nessa parte de passar os produtos que eles usam, diferentemente da citricultura, que um ajuda o outro, que até a gente tem um grupo lá em Aguaí, junto com a Fonte Citrus, num raio de 40 quilômetros, para fazer as pulverizações próximas, assim, de avião, assim. Então, tá com um índice muito alto de psilídeo, que é o vetor do green. Então, todo mundo se junta num lugar só, leva os produtos lá e faz de avião. Em 2, 3 dias, a gente faz toda aquela área pulverizada para diminuir realmente o nível de psilídeo naqueles locais. Então, é um grupo mais unidos nessa maneira. Mas não que o cooperativismo deixa de ter a essência, porque eles estão trabalhando isoladamente dentro das suas estufas. Uma estufa de orquídea, outra azaleia, outra é somente suculentas. Eles também vivem o cooperativismo do mesmo jeito dentro das cooperativas de venda. Que eles não, o Velling, se um carrinho de flor não for arrematado, ele não pode voltar para a estufa, ele vai para o lixo. Então, muitas coisas. Então, a gente vai falar de jogar. Se eu falar, vou jogar um caminhão no lixo, gente, de laranja, é complicado, né? Agora, a flor, eles já sabem como que eles vão manusear o valor para poder ter esse coisa. E não pode mudar. É dessa maneira. Valéria, então você, pela sua fala, né, a gente consegue entender, perceber e assim, o lado positivo, né, de você estar. Só que isso aumenta muito a sua responsabilidade também, né, dentro desse contexto todo. Porque as pessoas, né, não participavam, não iam, mas a partir do momento que você estava lá presente, então, se você fizer uma retrospectiva, né, da sua vida, você imaginou, né, um dia estar nessa posição? Não. Eu imagino que eu posso ser muito melhor, né? O melhor 1% a cada dia, a gente vai galgando, vai crescendo, né? A gente em todos os aspectos, né? Aspectos pessoais, profissionais, familiares, né? E com a família, eu acho que a gente tem a gente melhorar um pouquinho a cada dia, a gente se torna uma pessoa melhor para o mundo, para a gente mesmo, como autoestima para nós mesmos. A mulher, eu falo que hoje a gente tem que produzir, né? Normalmente, o dia a dia malemar um batom, que a gente passa um batom e sai. Um protetor solar, né? Um protetor solar, e a manga comprida já é de costume, né? A gente é branquinha, a gente acaba... Mas, assim, a mulher acaba tendo um toque mais sutil, né? Um toque mais delicado. E eu falo que eu fiz um curso uma vez... E eu fiz tudo sobre laranja, tudo assim, era para me apresentar o meu produto. Então eu fiz doce, até eu falo que eu fiz o meu sonho de criança, assim, de coisa era ser gastronômica, né, ser cozinheira de alto padrão. Mas não deu certo, né, mas estou muito feliz com o que hoje estou. Mas assim, eu fiz suco de laranja, fiz casquinha de laranja glacerada, o bolo de laranja. Então, assim, o professor até falando num contexto para empresários e falando da vestimenta, né? Que as mulheres se vestem de salto, maquiada, com esmalte feito, você vai para uma reunião, está se produzindo mais, né? E eu tinha deixado meu chapéu já arrumado no meu cantinho, né? As caixas térmicas com os sucos tudo geladinho, os bolinhos, eu fiz tudo nas marmitinhas de alumínio, assei nas marmitinhas, fiz que nem uns picoazinhos, assim, que nem marmita de peão mesmo, que a gente coloca o garfo amarradinho, assim. Eu fiz as marmitinhas com os bolos de laranja, coloquei o mel, porque o mel a gente precisa da abelha também. A abelha faz parte da citricultura, a gente precisa do mel para polinização.
E eu daí coloquei todos os melzinhos pequenininho de eucalipto e mel de laranjeira, que a gente tem uma parte no Esperança que tem eucalipto próximo. Então, os mels que são colocados ali, eles pegam mais a parte do escuro do eucalipto, do sabor do eucalipto. Então, eu levei dos dois. Eu pensei, por que tem um que é mais claro, um é mais escuro, né? E era por conta disso. Um é mel de laranjeira e outro é mel de eucalipto. E daí, no contexto, a hora que eu fui lá na frente para contar a minha história, eu tava de botina, de bota do pé, né? Não de bota de salto, nem de bico fino, nem nada. Eu tava, como ele olhou na minha unha, ele falou assim, nossa, unha de 3 dias. Mas mal ele sabia que eu tinha produzido tanta coisa, amarrado, escrito tanta coisa, né? Produzido coisa para trazer aquele dia para aquele curso, para mostrar o que eu fazia, o que é meu dia a dia. Aí eu cheguei lá na frente, né? Como de costume, eu até tô com ele aqui de costume. Eu ando com meu canivete. É com a peixeira na cintura? Eu ando com o canivete na cinta. Na cinta não, no bolso, na realidade. Mas eu tava com a minha cinta e ele tinha falado disso. Eu falei, olha, desculpa, não é? Mas eu vou ter que contrariar o que o senhor acabou falando aqui na aula. Eu sou do ramo da agricultura, eu sou do agro. Eu, diferentemente, eu posso estar com uma unha feita, com um cabelo até feito, mas assim, quando eu vou à roça, quando eu vou realmente na parte operacional, eu coloco meu chapéu, eu coloquei meu chapéu na cabeça, eu vou com minha botina, que eu estou aqui também hoje fazendo parte do mesmo jeito que eu vou trabalhar, eu estou com a minha manga comprida, meu protetor solar e eu vou para o campo. Isso aqui é das ferramentas que eu tenho no dia a dia. Isso aqui eu uso para várias coisas, principalmente para descascar uma laranja. Uhum. Aí eu abri, tinha laranja, deixei os pacotinhos de laranja. Daí eu falei, e diferente modo do que a gente tem todos os dias aqui, que é a gente acabar a apresentação de cada empresa, hoje a gente não vai subir lá no terraço para almoçar. Nós vamos almoçar aqui. Eu trouxe marmitinha para todo mundo, daí a gente mandei entregar todas as marmitinhas para todo mundo. Aí o suco, a gente vai almoçar. Olhou aquela marmitinha desse tamanhozinho e falou assim, meu Deus, eu vou estar de dieta hoje, né? Mas enfim, no fim ele veio, ele me pediu desculpas, ele falou assim, parabéns. Por conta que, assim, na realidade, a questão do empresário rural, do agronegócio, dentro dos prédios, dentro das selvas de pedras, é diferente do quem está pisando no chão, na terra. Na terra, você não vai de sandália, você não vai de chinelo, você pode até andar, eu adoro andar descalço na terra. Pena que eu não faço muito isso, né? A gente tá fazendo isso normalmente na hora do sol quente. Mas assim, quem trabalha dentro do prédio pode trabalhar realmente mais engravatadinho, mais arrumadinho, cheio de maquiagem, porque não vai se desfazer. Agora imagine eu no sol quente, toda maquiada com aquilo tudo escorrendo, imagina. Então, eu expus para ele que o empresário do agro é diferente do empresário dentro. Cada um tem o seu valor, né? Tem o valor, com certeza. Exatamente. Mas é que ele quis dizer naquele momento, num contexto mais generalizado para o público maior que estava ali. Uhum. E é que ele estava dando aquela aula naquele momento, mas eu virei um pouco a história do que jeito que ele falou, né? E ele até veio me pedir, porque assim, o agro, gente, hoje o agro é tudo. O agro é tudo que nós temos aqui é o agro, da madeira que nós estamos, a mesa que nós estamos aqui, da cerâmica que vem aqui, é do agro, né? Mas como você disse, né? Por que você está com o coração no peito? Que a gente ama o que a gente faz. O coração é o agro. Então que é o que faz, né? O que sustenta o mundo e o nosso país, né? Exatamente, sustenta o mundo. Então, é o órgão principal, né? Sim. Que a gente tem que valorizar muito. Com certeza. E como eu te disse há pouco, né, quando a gente coloca emoção naquilo que a gente fala, o pessoal fala, Gal, você fala bem, mas eu falo, quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente acredita, a fala sai diferente. E eu sai do coração. Sai do coração. E eu percebi muito isso em você, então eu tenho certeza de que o trabalho que você está semeando agora, né, de estar levando mais mulheres para o meio do agro, você com certeza vai colher frutos. Você comentou de vários eventos que você participou e você tem mais um evento para participar agora? Conta um pouquinho pra gente finalizar aí o nosso bate-papo. Então, essa semana acabei vindo de encontro de mulheres do agro, né? Foi em São Paulo, no Expo Center Norte.
E agora, em novembro, tem em Florianópolis, que é o encontro de mulheres cooperativistas. Então, é um evento que eu acho que é aberto aí, convidar a mulherada a participar, quem é cooperativista aí, que está dentro de alguma cooperativa, está participando, né? Porque, assim, o network, as conversas entre mulheres, quando só tem mulheres, é diferente de quando os homens estão juntos. Não que não vai também fluir, vai. Mas é que elas se juntam de um jeito diferente, conversa aqui, é diferente, cada um... vem gente do Brasil inteiro. Eu fui no Top Farms, voltando um pouco em setembro, tinha gente que tem propriedades que não são citricultoras, gera cana, todos os tipos de culturas. Mas assim, gente que tem terra no Paraguai, Bolívia, tem terra no Brasil, que é Mato Grosso. Uma super interação, né? Super. Então assim, a gente conversa com pessoas de todo lado. Gente que morava no Rio Grande do Sul, hoje mora no Pará. Mas que tem a mesma realidade, tem as realidades nossas. Então, assim, agora nessa questão do cooperativismo, que vai ser essa próxima encontro aí, estou com bastante expectativa com esse encontro. Para mim vai ser a primeira vez como também conselheira lá do Insumos. E eu queria convidar você também a participar junto comigo, né? Com convite todas aceito. as mulheres lá. Tá, eu vou até me informar um pouco mais sobre esse evento, que eu acho um evento, assim, super importante e que vem realmente ao encontro de tudo que nós falamos aqui hoje, de trazer cada vez mais as mulheres para dentro da cooperativa, né? Para dentro do cooperativismo, para dentro do agronegócio. Valéria, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, dizer o quão importante, quão valioso foram esses momentos que nós tivemos aqui com você compartilhar com a gente, né, os seus momentos felizes, seus momentos tristes, né, mas reforçar que realmente, às vezes, né, o que você passou, muitas pessoas podem ter passado, e ao invés de ter dado aí a volta por cima, não tiveram, né, aí essa estrutura. Então, eu acho que tenho certeza que o seu relato, o seu caso, vem aí agregar, né, muito valor à nossa cooperativa, ao agronegócio e principalmente aquelas mulheres que, por um motivo ou outro, não se consideram capazes, né? Então, assim, você é um exemplo de superação, é um exemplo que tem que ser levado. E principalmente é um exemplo, né, hoje de uma mulher cooperativista que ainda bem que é cooperada Credit Citrus. Então eu queria deixar realmente, né, alguns bons anos já. Eu quero deixar registrado, né, aí o nosso agradecimento. Quero deixar, né, aí as considerações finais a seu critério, mas deixar registrado realmente a grandiosidade desse momento. Muito obrigada. Eu agradeço aí ao convite para estar participando desse Podcred. Agradeço ao Elian que me trouxe, a toda a família do PA de Aguaí, né, que me atende, me abre as portas ali como uma segunda casa. Gosto demais de estar junto com eles. E é a segunda vez que eu venho para cá com o Elian, a gente vem sempre conversando muito. Vim para o livro, né, para o lançamento do livro, e agora estou aqui. E agradeço de poder contar um pouco da minha história e saber que eu sou vista, né? Que eu sou... Vocês me enxergaram uma coisa que às vezes eu não estava vendo, né? Então, é bacana que as outras pessoas venham falar pra gente, né? O elogio às vezes é bom a pessoa chegar e falar para você alguma coisa. Às vezes também um puxão de orelha é preciso. Mas eu agradeço imensamente, foi uma experiência muito diferente, né? Nunca tinha participado, falar nos microfones aqui. Espero que o pessoal compreenda um pouco da história e seja um motivo aí para engrandecer a vida das pessoas e ensinar um pouco da realidade do nosso agro aí. Com certeza. Valéria, quero agradecer, né, imensamente a sua presença. Foi com toda certeza, tá, um Podcred inspirador, porque você é uma mulher que inspira. E isso, como nós já falamos várias vezes, né, vem realmente aí o encontro da nossa realidade, da realidade Credit Citrus. E eu gostaria de deixar também aí um recadinho, né, para que as pessoas compartilhem o nosso podcast, sigam as nossas redes sociais, assistam o Podcred, né, no YouTube, ou ouçam no Spotify, que é onde as pessoas conseguem aí, né, nos acessar.
E espero, né, a cada um de vocês, nossos ouvintes, para um próximo episódio. E deixo aí, né, mais uma vez um abraço carinhoso a você e o nosso muito obrigado a todas as pessoas que nos escutaram até agora. Gratidão, hein?